transformação. Termo definitivo para o século XIX. Cinquenta anos antes, a Inglaterra inicia uma revolução tecnológica que mudaria a face do mundo. Criam-se diferentes relações sociais entre os trabalhadores, crescem as populações, as cidades incham, as desigualdades se ampliam. Capitalismo e socialismo, dois lados de uma mesma moeda, dividirão o mundo em cercas e classes. A liberdade é perseguida em vários levantes pelo mundo. O Brasil, colônia de Portugal, clama por independência. As revoltas populares pintam o mapa de vermelho. A família Alencar, a aristocracia rural nordestina, participa ativamente de alguns desses conflitos, deixando marcas na história. Mas é o escritor José de Alencar quem escreverá definitivamente seu sobrenome na história do Brasil. A importância de Alencar é para além da literatura, é para além da cultura. O papel do Alencar é um papel de um homem profundamente enfronhado e engajado, né, na sua época. A família Alencar veio de Portugal, 3 irmãos e uma irmã. Família Pereira, mas da freguesia de Alenquer. E tiveram uma fazenda na região Exu. Depois passaram para a região de Crato, Barbalha, Jardim. Não tinha lei, não tinha proteção, né? E não tinha a propriedade. Você tinha mais ou menos aquela demarcação da terra, fincava estaca. Ninguém sabia exatamente onde começava, onde terminava a propriedade. Dona Bárbara de Alencar, né, a matriarca dos Alencares, a revolucionária que, com os filhos, proclamou a República no Crato, no interior do Ceará, muito antes, inclusive, da própria proclamação da independência do Brasil, que mostra que era um povo muito altivo. Mas o Alencar, ele não tinha esse perfil da família. Era um pessoal que vivia em constantes lutas, os tios, Tristão, Leonel, a avó Bárbara de Alencar, todos eles têm história política, social, de libertação. O próprio pai do Alencar foi revolucionário na juventude toda, né, e chegou a ser preso, né, faz uma súplica desesperada ao imperador pedindo pela sua libertação. Vai ser um dos articuladores do golpe da maioridade de Dom Pedro II, ou seja, um personagem fantástico. Por meio dele dá para contar boa parte da história do Brasil colônia e do Brasil império. Era padre, certo? Depois ele se juntou com a Ana Josefina, que era sua prima, teve vários filhos. Era um matrimônio natural, chamado na época, filhos naturais. Né? Batizados por ele próprio como padre, né, na dupla função de padre e pai. Ele era um homem muito poderoso e ele possibilitou que esse filho querido, que era o José de Alencar, estudasse nas melhores escolas, tivesse uma vida de herdeiro da elite imperial. Em 1826, o pai dele tinha comprado aquele sítio em que hoje está a chamada Casa de José de Alencar, e lá teve os 3 primeiros filhos. Alencar, o José, o mais velho, que era chamado de Casusa. Quando tinha 9 anos de idade, fez uma longa viagem que é muito marcante em toda a obra dele. Ele vai para o Crato, o pai com o filho, e de lá vai para a Bahia, e de lá vai para o Rio de Janeiro, que era a capital do país. Ele conta tudo isso e diz que grande parte do seu amor pela natureza brasileira vem daquela longa viagem que fez com 9 anos de idade. Como as crianças da época, que foi alfabetizado inicialmente em casa, era ele que lia os romances, né, os romances para a irmã e para a mãe,
porque naquele momento as mulheres não eram alfabetizadas. Ele agradece a mãe ter incutido nele esse espírito de leitor. Então Alencar se criou, né, no meio desses livros de aventuras, desses romances, né, todos eles, né, romances europeus, romances traduzidos. Ele estudou nas escolas preparatórias, que chamavam na época escolas particulares, e depois foi estudar na Escola de Direito de São Paulo, que é a escola por excelência da elite imperial. São Paulo ainda não era a grande metrópole, era uma cidade bem menor. Os homens, os varões, filhos do império, se formavam em direito para que pudessem exercer a profissão política, o poder político. Foi lá que ele, então, começou a ler os franceses, sobretudo, Balzac, Flaubert, Victor Hugo. No terceiro ano, ele fez 1 ano de Direito em Olinda, a segunda faculdade. Depois voltou para São Paulo e concluiu os estudos de Direito em São Paulo. Essa passagem dele por Olinda é importantíssima. Importantíssima para a obra dele, para o desenvolvimento da sua vida. Há uma grande biblioteca no Mosteiro de São Bento. E ele começou a ler muito, e a ler os cronistas brasileiros da época colonial. Ele estudou a invasão holandesa, a chegada dos jesuítas, todos aqueles atas e cartas e tudo mais, contando como era a evangelização que eles estavam fazendo aqui no Brasil. Então ele foi tendo conhecimento de muitos fatos da história do Brasil e cada dia se apaixonando mais por essa ideia do Brasil como uma nação. Quando ele vai passar 1 ano perto do tio, em Recife, ele contraiu uma doença que era chamada mal do século, que é a tuberculose, muito cedo. Ele tinha praticamente 19 anos quando contraiu a doença. Muitas vezes não sarava completamente. Então a pessoa podia melhorar, mas depois tomava uma chuva, pegava um vento, um frio, uma coisa. Aí... Os escritores naquela época, como Álvares de Azevedo, só tinha 21 anos, eram escritores que iam às tavernas, bebiam, tomavam drogas, tinham alucinógenos. E embora ele não fosse nenhum boêmio, nunca foi, ele era, na verdade, um trabalhador, assim, trabalhava com muito afinco, era um homem muito voltado para a produção intelectual, para o trabalho. Ele era uma pessoa tímida, reservada, não andava em grupos, era solitário. Essa tuberculose iria lhe reduzir o tempo de vida e iria lhe impedir, inclusive, que ele tivesse uma renovação literária, porque o ciclo do romantismo, quando ele começa a ser criticado, quando ele começa a ser atacado, o José de Alencar podia ter dado uma guinada. Se ele não tivesse esses problemas de saúde, ele poderia ter feito o que Machado de Assis foi, que passou metade da vida como romântico e depois ele deu uma guinada e se transformou num escritor realista, num escritor com características mais inovadoras. A Europa vive a efervescência da Revolução Industrial. O sistema capitalista se consolida e massacra as classes trabalhadoras, impondo jornadas de trabalho exaustivas e salários irrisórios. O proletariado reage, reivindica melhores condições e se organiza no que futuramente seriam os sindicatos modernos. O recente Império Brasileiro enfrenta mais uma crise após a abdicação de Dom Pedro I. O país estava na mira dos conservadores das elites rurais. Nesse cenário, mais uma vez, o sobrenome Alencar se sobressai na história. O golpe da maioridade, tramado na sala da casa do senador José Martiniano, garantirá vida nova ao Império. Em 1856, foi lançado um livro, Confederação dos Tamoios, por Gonçalves de Magalhães. E esse livro pretendia ser a grande epopeia brasileira. Foi uma edição financiada pelo imperador, né? Quer dizer, era o poeta do imperador, né? E o Alencar escreveu as famosas cartas sobre a Confederação dos Tamoios, acabando com o poema. Diz que os personagens, os índios, não têm cor local. Eles podiam ter nascido aqui, como na China, na Índia, em qualquer lugar. A natureza também não tem cor local. Não se trata de uma natureza brasileira, com frutos, flores. Não tem um grande herói que conduza a ação. Não tem um grande personagem feminino. Aí ele dizia, precisamos de uma Eva indiana
que ele depois vai criar com Iracema. De um lirismo pobre, que é mal escrita, etc. E acontece a primeira grande polêmica da vida dele. Naquele momento cria-se um primeiro mal-estar, né, quando Dom Pedro II sabe que aquele fedelho é que está, né, um jornalista em começo de carreira que está desancando o poeta que ele queria colocar como grande poeta nacional. Daí Dom Pedro, desde o começo, ter tido uma certa má vontade com José de Alencar, ter tido uma situação de conflito quase permanente. Ao compor, vamos dizer assim, um antimodelo de epopeia, que é o que ele considera a Confederação dos Tamoios, ele vai montando o seu programa do Guarani. Tudo aquilo que ele mostrou que não existia na Confederação dos Tamoios, ele vai construir afirmativamente em o Guarani. O Alencar era o escritor mais popular de sua época e talvez o Brasil nunca tenha tido um escritor tão popular quanto José de Alencar. O tempo passa e a gente às vezes perde um pouco a dimensão disso. O Guarani, por exemplo, que foi talvez a obra-prima do Alencar, ela foi escrita originalmente para o jornal. Então todos os dias saía um capítulo do Guarani e as pessoas paravam no meio da rua, debaixo do lampião de gás, para ler em voz alta, né, e discutir e saber o que tinha acontecido com a mocinha e com o mocinho, com a Ceci e com o Perigo. Provocava comoções públicas, né? Leituras em praça pública, as pessoas que liam outra com o jornal debaixo do braço. Como é que está o capítulo hoje? Isso que a gente vê hoje na TV é uma fórmula bem antiga, né? E o Alencar, como bom folhetinista, dominava essa técnica de prender o leitor como ninguém. Cada um dos exemplares, né, dos folhetos, que hoje seriam os fascículos, né? Chegava a um número muito maior de leitores, isso se multiplicava. E, de fato, isto era uma tribuna. Ele possibilita que tenha um espaço de crítica, né, junto com outros grandes personagens, Zé Veríssimo, etc., etc., mas ele cria um espaço da crítica literária. Ele criou um passado heróico para o Brasil. Então o brasileiro se sentia mais seguro na sua nacionalidade porque tinha um passado. Foi tão importante nesse seu conceito de criação de um símbolo nacional que posteriormente Carlos Gomes, que estudava na Europa, estudava na Itália, financiado pelo imperador, compôs uma ópera, né, uma grande ópera. O conceito de nacionalidade é um legado inegável, né, de José de Alencar. A vida literária no Brasil não tinha grandes personagens consagrados. O Alencar constrói essa consagração que é o que eu chamo campo de crenças. Ele constrói um espaço de prestígio. Tomou para si a responsabilidade de sozinho construir uma literatura nacional, né? E buscando esses vários Brasis, buscando o sertanejo, buscando o índio, buscando o gaúcho, buscando nesses tipos regionais, vamos dizer assim, uma síntese do que fosse o que nós conhecemos hoje como brasilidade. Os avanços tecnológicos seguem em ritmo frenético. Muitas são as descobertas no período. Thomas Edison e sua lâmpada incandescente, o telégrafo de Morse, o telefone de Graham Bell, o cinema dos irmãos Lumière, o metrô inglês e muitas outras invenções mudarão definitivamente a dinâmica mundial. O Brasil ainda briga por suas fronteiras. A Tríplice Aliança, formada com Argentina e Uruguai, enfrenta mais de 5 anos de guerra contra o Paraguai. 150 mil combatentes brasileiros, mais de 50 mil mortos. Uma mancha de sangue que respingaria contra o Império e arrasaria os cofres públicos. Ele trabalhou no Diário do Rio de Janeiro, ele trabalhou em outros jornais. Naquela época, quase todos eram jornalistas. E vai escrever uma crônica semanal em que ele
não livrava nem o imperador, nem Franklin Távora, nem Joaquim Nabuco. Nas crônicas do Ocorrer da Pena aparece ele fazendo ironia a esse cenáculo, né? Quer dizer, mas ali, por exemplo, já estava muito explícito como ele estava excluído dessa relação dos intelectuais diretamente com o poder central. O Alencar não perdia a oportunidade como deputado, né, e como jornalista de escrever artigos e de fazer pronunciamentos, né, contrários a Dom Pedro II. Durante a Guerra do Paraguai, né, Alencar vai escrever uma série de artigos contra a guerra, mostrando como Dom Pedro estava levando o Brasil a uma situação insustentável, né, desde a forma como foram arregimentados os soldados, como o Brasil estava gastando vidas, sangue e dinheiro com a Guerra do Paraguai. Alencar escreveu textos muito violentos, né, contra isso. Ele não perdia a oportunidade de desancar Dom Pedro II. Né? Quando o senador morre, ele se considera praticamente obrigado a se lançar na política. O grande sonho da vida dele, em determinado momento, passa a ser ele ser senador vitalício, como o pai. Havia toda essa tradição de política. Naquele tempo, o cara ser um escritor de sucesso, não sei o quê, não é como hoje. O campo que era reconhecido como um campo de poder, você atingia sua potência máxima como herdeiro, dominador, etc., era o campo político. Ele era um político muito convicto, muito zeloso do seu papel como político. Ele foi reeleito em várias legislaturas, né? Foi deputado atuante, né? Chegou a ministro da Justiça do próprio Dom Pedro II, né? Ministro muito polêmico. E ele vai disputar com Dom Pedro II o lugar do pai dele, de o grande pai, que inclusive que o senador Alencar tinha sido até para o Dom Pedro, que não tinha pai. De fato, foi um mentor do seu reinado. Ele achava que ele tinha direitos quase adquiridos. Ele não considerava o fato de ser político uma coisa de segunda instância. Não, para ele a política era algo tão relevante quanto a literatura que ele escrevia. E nos dois momentos, nas duas dimensões, ele trabalhava sempre, no seu entender, para uma única causa, a causa da nacionalidade, a causa do Brasil. Ele pede uma audiência a Dom Pedro e diz que gostaria de ser senador vitalício. Dom Pedro tenta dissuadi-lo dessa ideia. Diz que ele é ministro, que não ficava bem um ministro usar seu poder para ser senador vitalício. Não se contentava com o Ministério da Justiça, porque não daria para ele a autonomia. No Senado, ele seria homem livre do próprio imperador. O imperador disse que não, ele era muito novo, só tinha 40 anos, não podia ser senador ainda. Ele disse: não seja por isso, por você com 14 anos foi imperador. Se lança candidato a senador pelo Ceará e é eleito mais votado numa lista tríplice. O Pedro veta o nome do Alencar e a partir daí ele criou um inimigo mortal. Você imagina num país onde o imperador era o centro de tudo, você imagina num país ainda onde não tinha uma sociedade civil forte, você imagina um país onde o poder central era extremamente dominante, você brigar com o imperador. Como a literatura era muito frágil, ele precisava fazer sucesso e ser um homem inteiro do ponto de vista de resultado na política. O Senado é um cargo muito importante porque era vitalício. Então seria uma segurança financeira e política muito grande. Tornaria um dos homens do Império. Nas colônias, o trabalho escravo, principalmente nas lavouras de café, ainda era importante para a manutenção das aristocracias rurais. Eram elas que financiavam os gastos do Estado. A Inglaterra exerce forte pressão sobre o governo brasileiro e exige a liberdade para os cativos. A luta se estenderia por todo o século XIX. O período marca também a grande migração de europeus, principalmente alemães e italianos, para o sul do Brasil. Era a alternativa para substituir o trabalho escravo por mão de obra barata e ainda povoar a região. Quer
dizer, o que o Alencar fundamentalmente tinha em mente, né, para o Brasil? Que a nossa sociedade seria uma sociedade mestiça de brancos e índios, não de negros. O negro não está presente, né, na obra de Alencar na mesma proporção que deveria estar pela sua contribuição ao povo brasileiro, para a formação do povo brasileiro. É difícil a gente julgar um equívoco, né? Mas era a posição política dele. O trabalho escravo não era considerado como um elemento que deveria ser fundador da nação. A lei do ventre livre, lei dos sexagenários, todos esses projetos de lei tiveram em Alencar um oposicionista ferrenho. Ele não queria aprovar e votou contra toda essa legislação. Ele tinha uma leitura de que a escravidão deveria ser abolida lentamente. Como é que eles iam trabalhar? Né? Tinha que se prever uma libertação, né, gradativa e tal, porque tinha que organizar um mercado de trabalho. Ele errou na terapêutica, mas o diagnóstico dele era perfeito. Ele dizia, se você simplesmente termina com a escravidão, você vai jogar toda a população negra na miséria. Era um racismo econômico, porque ele era ligado aos caras do café do Rio de Janeiro. E os caras do café precisavam da mão de obra escrava, então ele precisava ter um discurso para defender a escravidão. Então ele fica com essa conversa para dizer que o Brasil era o índio e o português, entendeu? E que o índio era o máximo, para não dizer que estava defendendo o português. O imaginário brasileiro ele foi construído nessa época, né? E a identidade nacional é essa, nós somos o país de índios e portugueses. Uma das últimas polêmicas do Alencar foi com Nabuco, né? Porque Nabuco defendia, inclusive, a abolição e Alencar não, mas o grande motor da polêmica não foi nem esse, foi porque Nabuco surgindo, né, uma geração depois do Alencar, tinha que desmontar o grande ídolo. Que o Alencar fez com Gustavo Magalhães, Nabuco acabou fazendo com Alencar, ter aproveitado a oportunidade de atacar a figura maior, como se chamava na época Alencar, que era o chefe da literatura brasileira. Isso também vai ser muito forte no final da vida de Alencar, esse ataque de Joaquim Nabuco. Iracema fica ali no limite, né, da poesia e da prosa. Então isso é uma coisa absolutamente revolucionária. Ao se voltar para o passado, ao fazer romances históricos, a buscar um mito de fundação do povo brasileiro, né, ele estava na vanguarda do seu tempo. Já foi traduzido em inúmeras línguas aí, em vários países. O mito da nacionalidade brasileira, né? Quando a Índia se enamora do colonizador, no embate entre essas duas culturas, no embate entre essas duas civilizações, né, nasce o Moacir, que é o filho dos dois, né, e que é o filho da dor, ou como diria o Alencar, o primeiro comedor de tapioca. É a gênese do povo brasileiro, né, nessa junção entre o índio e o branco. Ele quis fazer também essa fusão do espírito da língua tupi com a língua portuguesa que ele adequou ao Brasil. Ele teve uma coragem muito grande. Muitas pessoas, muitos críticos chamaram a atenção que a sintaxe dele não era a pura sintaxe lusitana. Ele disse, não, mas o nosso país é outro, nós temos muitas influências, até o clima, como ele dizia, é diferente e faz com que o nosso modo de falar também seja diferente. Tudo, a nossa sintaxe, a nossa prosódia, todos os nossos elementos linguísticos sejam diferentes dos portugueses. É a obra-prima dele, né? E o Machado de Assis dizia isso, que o Machado de Assis era fã número 1. Quer dizer assim, o futuro chamar-lhe-á obra-prima. O fim do século se aproxima. O Império Brasileiro chega ao fim junto com a escravidão. As elites rurais repartem o poder com os militares e proclamam a República. De saldo, um sentimento nacional de identificação se formando, traduzida em especial na recém-formada literatura brasileira. Construiu uma obra mais do que respeitável,
uma obra brilhante em vários gêneros, na crônica, no romance, no teatro, mas ele temia que sua obra não tivesse perenidade. O Alencar escreve uma linguagem adequada, no fundo, ao povo brasileiro, com palavras, com a construção de frases. Como depois o Gilberto Freire vai dizer, o brasileiro escreve um português mais leve. No final da vida, ele viaja, faz sua primeira viagem internacional, ele vai a Londres e lá ele se depara com uma civilização, né, do plena revolução industrial, ali o metrô, né, as indústrias e tudo mais, e ele fica absolutamente terrificado. Fica abismado com a modernidade, ele vai a Londres, fica assustado, ele vai a Paris, fica assustado. Então, na verdade, ele tinha envelhecido e não tinha mais forças para a renovação. Esse Alencar que volta absolutamente terrificado da Europa, né, ele cai numa profunda depressão, né, exatamente por isso, porque ele diz, eu sou um ser em extinção, né? O mundo é outro, o mundo mudou. Ele já foi à Europa em busca da saúde, mas já foi numa situação de saúde muito precária, que ele não pôde ver a Europa com os olhos de uma pessoa sadia. Ele já foi doente, já mesmo muito próximo à morte. Quando retornou, pouco tempo depois, ele veio a falecer. Uma das questões mais interessantes é você perceber o momento histórico em que Alencar vive, né? Ele era um homem eminentemente do século XIX. Ele também era um filho das elites, ou seja, ele não era também uma figura fácil. Uma figura um pouco mimada e muito protegido pela mãe, pelas irmãs. Viu e analisou o seu tempo, né? E teve uma dimensão da complexidade do Brasil. Quer dizer, outro seria depois o Machado de Assis, que teve outra compreensão. Agora, porque também vinha de outra origem social. E ele escreveu uma obra que, no fundo, tem cara do brasileiro. É o que é o cara do brasileiro. Ele não é formalista, ele é uma pessoa leve. O modelo dele de romance, né, é que moldou em grande parte o que a gente acha que é o Brasil. É o patriarca da literatura brasileira, que ele escreveu uma linguagem compreensível, que a massa compreendia, estudar, assim, entendia. Eu acho ele muito cearense. O imaginário dele é muito cearense, esse lado rebelde, explosivo, é muito típico do sertanejo, que é muito autônomo. E quando não tem autonomia, ele se torna rebelde, ele busca sempre a sua independência. E conta-se, né, conta a lenda que no dia que Dom Pedro II soube que Alencar tinha morrido, teria dito a seguinte frase, né, o Brasil perdeu um grande escritor, mas era mal criado esse cara.